e estamos aqui. Os dois estão ao mesmo tempo como coadjuvantes, como atores principais e coadjuvantes. Então, vamos fazer o bate-bola. Vou deixar essa querida pessoa, Derek Camargo, endocrinologista, cardiologista, corajoso, desbravador. E eu, Derek, fico muito feliz quando tenho a oportunidade de compartilhar um tempo e trocar ideias com pessoas não só inteligentes, como disruptivas, como pessoas que não têm medo de defender aquilo que acreditam, né? Tenho visto o seu trabalho louvável, desbravador, né? Aquela convicção de que nos fortalece de uma maneira tal que a gente acaba botando a cara para bater, não é? É difícil ter coragem de colocar a cara para bater. A maioria das pessoas é do tipo de espera acontecer, e as pessoas que fazem acontecer, eu sempre digo, apanham mais, né? Apanham mais, mas acredito que dormimos com a cabeça tranquila nos nossos travesseiros, porque nós estamos praticando bem, e quando a gente defende posturas que muitas vezes vão de encontro ao status quo, não quer dizer que nós estamos certos, mas quer dizer que nós estamos abertos ao debate. E é interessante que quando o contraditório joga pedra, ele não quer debater, ele joga pedra e se esconde, joga pedra e se esconde, joga pedra e se esconde. E é muito esquisito, né? Muito estranho até a gente ter uma postura de defender uma ideia e não querer debater a ideia, só atacar, muitas vezes ataques pessoais, ofensas pessoais. Eu tenho visto muita coisa do que acontece com você. Eu digo, olha, a história se repete, né? É um círculo. Ela vai, os personagens mudam, mas o texto principal é o mesmo. Sempre oposição ao novo, sempre a dificuldade de aceitar novas ideias e a falta da visão de que sem novas ideias nós morremos, né? E na medicina a gente tem que ter muito cuidado, porque embora não devamos nunca ser os primeiros a adotar novos métodos, também não devemos ser os últimos a abandonar os antigos, né? A gente precisa ter equilíbrio e ter, principalmente, a capacidade de produzir resultados clínicos de boa qualidade. Estar a serviço da saúde, não é só estar a serviço da doença. E nós médicos somos largamente formados para tratar doenças e temos uma formação muito precária em como manter pessoas saudáveis. Então, eu quis introduzir esse preâmbulo só para expressar que a minha alegria está com você e a minha admiração pela sua coragem de leão de estar defendendo o que você acredita. Vamos lá, meu amigo. Estou às suas ordens. Tudo bem? Tudo ótimo, querido. Eu vou começar falando uma coisa aqui que é uma curiosidade, tá? Eu ainda estava na faculdade quando a primeira vez que eu ouvi falar em Dr. Ítalo Rachid, acredito que foi em 2008, 2010 mais ou menos, e eu, sem querer, entrei numa entrevista da Marília Gabriela, de frente com o Gabi, e você lá falando com ela sobre hormônios e hormônios bioidênticos. E era uma coisa que eu já lia, eu já acreditava, eu já gostava, sempre gostei. E eu costumo dizer que os médicos, eles não prescrevem hormônios até eles precisarem dos hormônios. Você sempre fala com tanta propriedade, e eu acredito nisso também. Então é um prazer para mim, na verdade, estar aqui fazendo parte dessa live, que não foi fácil, a gente tentou fazer complicado. Já tem acho que um século que a gente vem tentando, né? Ou você não pode, está muito ocupado, eu também. Então, aí também acredito que as coisas dão certo na hora certa, né? Olha que live que a gente vai fazer hoje. Tinha que ser hoje, em plena segunda-feira. Importante as pessoas que estão aí terem, de fato, a capacidade de refletir sobre tantas coisas importantes que nós vamos discutir hoje aqui, né? Reflexão, eu acho que essa é a palavra-chave. Sim. Eu vou te falar um pouquinho sobre, rapidamente para a gente já começar, eu vou falar um pouquinho sobre esses ataques que eu venho sofrendo. Não é de agora, pelo menos uma vez, cada 2 meses, pelo menos, eu sofro ataques assim de colegas médicos, e principalmente que não estão estudando tanto, que a gente vem tentando se atualizar o tempo todo para poder passar um pouco de conhecimento, para poder passar um pouquinho de qualidade de vida para os pacientes. E recebo ataques assim, quase que mensalmente. E agora que diminuiu um pouquinho, eu não sei o que aconteceu, acho que é fim do ano diminuiu um pouquinho. E assim, até enfrento até um processo judicial já contra uma pessoa que caluniou, enfim, e eu fui atrás dos meus direitos e fazer a pessoa pagar, porque daí é assim, aquele negócio, tem direito de falar, né? Eu tenho direito de me defender. Mas, enfim, eu luto contra essas pessoas, acredito no novo muito, acredito na medicina moderna,
e queria expressar aqui minha gratidão aqui de estar fazendo essa live. Para mim, você é uma referência aí em relação a hormônios, como ginecologista. Obrigado pela oportunidade. E vou Uma começar, honra. começar fazendo uma pergunta. Manda Tá? lá. Bom, como ginecologista também que você sei que isso vai ser uma pergunta bem tranquila, mas principalmente o papel dos anticoncepcionais. As pessoas, sempre que entram no meu consultório, eu tento retirar o anticoncepcional, tento fazer com que elas entendam que o anticoncepcional tem o seu papel na história de controle de natalidade, tem o seu papel que foi fundamental na história, mas hoje a gente já sabe que isso está ultrapassado e sabemos dos malefícios dos anticoncepcionais. Existe algum anticoncepcional, mesmo sabendo a resposta, que você recomende para os seus pacientes? Celibato. Um pouquinho Celibato é o único método anticoncepcional inócuo, né? Melhor que existe, né? Olha, Derek, a sua pergunta já começa assim numa pegada muito forte, porque aqui a gente vai levantar, de fato, uma caixa de Pandora e abrir, né? Mas é como eu digo, nós temos que ter coragem de defender aquilo que está apontando a fisiologia. A primeira coisa, nós acabamos socializando uma coisa que é completamente antifisiológica, né? Quando começou-se a falar de maneiras de programar uma prole, o número de filhos, dar para aquele casal a liberdade de gestar no momento que lhe fosse mais conveniente, houve um avanço social e pessoal enorme nisso aí, mas um regresso fisiológico enorme. Por quê? Olha só, o que a fisiologia aponta? Nós estamos aqui nesse planeta para deixar desdobramentos genéticos melhores do que nós, para perpetuar a espécie ou para evitar que isso aconteça? Então, a primeira questão, a pessoa tem que ter a noção de que contracepção é uma violência contra a fisiologia. Impedir que o corpo gere um desdobramento no momento em que aquilo é dotado pela natureza como capacitação reprodutiva é uma violência. Eu não estou questionando aqui que as pessoas também não podem ter filhos um atrás do outro a esmo e deixar na porta dos vizinhos. O que eu estou colocando é o preço que as pessoas têm que entender que é pago por essa contracepção, por uma violência à fisiologia. E eu não tenho medo de apontar que, dentre todos os métodos contraceptivos, nós não vamos atrás do melhor porque ele não existe. O que nós estamos pensando aqui, será que existe um menos ruim? E eu, indubitavelmente, se de um lado existe o conforto da mulher, através dos contraceptivos, programar o seu filho ou a sua família para o momento que lhe for mais conveniente, o preço é caríssimo. Porque o que é que eu estou introduzindo dentro do corpo da mulher? Eu estou introduzindo hormônios? Não. Eu estou introduzindo substâncias químicas sintéticas que, ao adentrarem o corpo da mulher, procuram receptores de hormônios naturais e provocam reações metabólicas impedindo a mulher de produzir a ovulação. E é por isso que ela não engravida. Além de produzir um ambiente hostil no endométrio, caso ela engravide, ela não consegue a implantação. Então, são dois mecanismos altamente eficientes, porém, o que é preciso ser discutido? Qual o preço que essa mulher vai pagar por isso? Primeiro preço, a mulher, quando começa a tomar contraceptivo, a base de etinil-estradiol ou algum progestogênio que está lá, derivado da medroxiprogesterona, quer seja a noretesterona, nomegestrol, etonogestrel, levonorgestrel, é tudo farinha do mesmo saco. Quando essas substâncias penetram no organismo da mulher, ao buscar receptores de hormônios esteroides, eles acabam enviando mensagens equivocadas para o nosso centro de sistema de controle hormonal, hipotalâmico, hipofisário, e diz assim, olha, se o receptor está ocupado por uma molécula, não quer saber se é um hormônio, o receptor ou está livre ou ele está ocupado. Se o receptor está ocupado por uma droga ou por um hormônio, aquela mensagem que vai chegar lá no hipotálamo e na hipófise é para a produção natural, porque não tem sentido estar produzindo um hormônio se o receptor está ocupado. Essa é a indicação de que o hormônio não é necessário naquele momento. Então, como a mulher não toma anticoncepcional um dia, nem uma semana, nem um mês, essa pequena dose acaba sendo largamente compensada pela cronicidade com que essas mulheres usam essas substâncias. A mulher vai usar aquilo 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos. E ao longo desse período, a primeira coisa que ela tem que saber, as mulheres que tomam anticoncepcional, elas estão em menopausa química. É terrível, é absolutamente hediondo pegar uma mulher de 15, 16, 17, 18 anos de idade
prescrever uma substância dessas e não dizer que ela está em menopausa, ela está impedida paulatinamente de produzir os seus próprios hormônios. Tanto que a gente vê, muitas vezes, não são poucas, vai dosar hormônios de umas mulheres dessas jovens, FSH suprimido, LH indetectável, estradiol indetectável, testosterona indetectável, as mulheres multissintomáticas. E aí você chega para ela e diz, não, é assim mesmo, olha, todas as mulheres vão sentir uma coisa. Não, não é assim mesmo, coisíssima nenhuma. Você imagina, eu estou provocando uma menopausa nessas mulheres. Além do mais, por esse congelamento que os ovários ficam, eles ficam impedidos de produzir progesterona naturalmente. Essa não estimulação dos folículos acaba provocando atresia. Essas mulheres reduzem de maneira dramática a sua população folicular, diminui sua reserva funcional e estão adiando para cada vez mais longe a idade da primeira contracepção, da primeira gestação, e quando chegam lá na frente, que querem engravidar, depois do mestrado, depois do doutorado, depois do sucesso profissional, já se aproximando do final da vida útil desses ovários, a reserva folicular quase inexistente. Então, o que é que nós estamos vendo hoje? Uma explosão de gestações acontecendo em clínicas de reprodução, que está passando a ser o novo normal. O coito está deixando de ser o método reprodutivo de excelência, agora é normal ir para uma clínica para fazer reprodução assistida, porque as mulheres não estão conseguindo mais engravidar. Se esses fossem apenas os problemas, já seriam muitos. Mas nós sabemos que os contraceptivos alteram os mecanismos da coagulação, aumentam o risco tromboembólico, aumentam o risco de trombose venosa profunda e gravíssimo também. No tecido mamário, uma mama saudável deve ter a relação de um receptor alfa proliferativo para um receptor beta inibitório. A ação dos contraceptivos, olha como é grave isso aqui que eu vou dizer. Basta que uma mulher tome anticoncepcional por mais de 1 ano. Ela vai provocar uma alteração epigenética nos receptores mamários e essa relação inibidor proliferativo, que é de 1 para 1, pode chegar a 6 proliferativos para 1 inibitório. O que é que significa isso? Essas mamas entram no perfil eminentemente proliferativo. Qualquer substância que ataque ou que se atrele nessas células mamárias irão ter o potencial de provocar proliferação. Resultado, há mais de 10 anos que vem sendo produzido estudos consistentes e de boa qualidade, demonstrando que os anticoncepcionais aumentam a atipia mamária e aumentam exponencialmente o risco de câncer de mama quando essas mulheres se aproximam da menopausa ou ultrapassam a menopausa. Então, na minha opinião, é um desastre completo. É inominável. Para mim, não existe janela para se prescrever contraceptivos. É muita coragem ou muito desconhecimento um profissional prescrever isso, ou principalmente prescrever e não dizer para essas mulheres conscientemente quais são os riscos que elas estão correndo e se elas estão dispostas a assumir esses riscos. É inadmissível prescrever isso sem esta conversa. Perfeito. Totalmente antifisiológico. Perfeito, perfeita explicação, sensacional. Eu recebi uma ligação, eu tirei o anticoncepcional de uma paciente e recebi a ligação do ginecologista dela. Faz mais ou menos umas 2 semanas, né? Assim, independente de quem não vou expor ninguém, imagina. Jamais, não é objetivo. Mas, e ele me ligou e eu falei, eu questionei algumas dessas coisas, desses questionamentos que você fez agora. Você explicou para ela que aumenta o risco tromboembólico, explicou para ela que aumenta o risco de câncer de mama, você explicou para ela que ela está numa menopausa química, porque ela chegou aqui, ela não tem mais hormônio no corpo, não tem testosterona no corpo, estradiol inferior a 11,8, tipo zero, não tinha, né? Não dava para dosar mais. E eu falei, você explicou que ela está nessa menopausa, então, e que a gente deve tentar repor isso, ou pelo menos tentar parar o anticoncepcional e buscar um outro contraceptivo, uma outra forma, preservativo, enfim, DIU de cobre. O que você acha do DIU de cobre, cara, falando isso? Ou DIU de prata, que começaram agora? Olha, são opções extremamente interessantes, porque, de novo, né, Derek, não existe um método perfeito, existe o menos ruim. Então, se a gente vai analisar o método sob a ótica da segurança contraceptiva, esses 2 métodos estão pareados. Então, não há vantagem alguma a mulher dizer eu uso um bom DIU de boa qualidade, eu uso um contraceptivo. Essas mulheres estão tecnicamente dentro do mesmo grau de proteção contraceptiva. Então, se é por segurança, é um método idêntico. Claro, nós temos que ter alguns cuidados. Essa mulher não pode ter anomalias ginecológicas ou anomalia uterina, um útero de Delfo ou um útero
anômalo, com mioma intramural. Então, existem as coisas que a gente tem que avaliar antes, né? Essa mulher tem que ter uma pelve sadia, ela não pode ter tido antecedentes de infecções, por exemplo, por clamídia, gardnerella, vida sexual promíscua, enfim, tem a candidata. Agora, nesta candidata, é um método extremamente seguro e mais ainda, quando o DIU de cobre provoca reação, aumento das cólicas, aumento dos sangramentos, é simplesmente porque você não avaliou essa tireoide antes. É imperativo, antes de colocar um DIU, avaliar a tireoide das pacientes, porque o T3 é o hormônio que comanda a ação ovariana, comanda a pulsatilidade e a responsividade das células ovarianas ao complexo FSH-LH. Então, se eu tenho uma má produção tireoidiana, uma má produção de T3, eu vou ter maus ovários, ovários responsivos, de maneira inadequada aos estímulos pulsáteis do hipotálamo, e essa mulher tende a ter mais cólica. Existe o DIU mais moderno, que é o DIU com a predominância de prata, né? É de cobre e prata. São DIUs extremamente eficazes, extremamente seguros, e olha, sincero e honestamente, muito menos agressivos e causam muito menos repercussões do que uma menopausa química aos 18 ou 20 anos de idade. Então, eu acredito que são boas alternativas contraceptivas e que, sem dúvida nenhuma, vão cumprir o papel principal, retirar a mulher dos hormônios. Cuidado, porque existem DIUs medicados, né, que você vai estar trocando 6 por meia dúzia. Existe um DIU com filamento de levonorgestrel, que é chamado comercialmente de Mirena, e você está simplesmente trocando um contraceptivo que você está tomando pela via oral por um que você está colocando na cavidade uterina. Vai simplesmente mudar de lugar, mas o efeito sistêmico vai lhe provocar problemas hormonais do mesmo jeito. Então, nós estamos falando aqui de DIUs não medicados, né? Ou com cobre ou com prata. Perfeito. A maior dúvida que eles sempre me falam mas é uma ação somente local. E eu falo, mas ele vai entrar na corrente sanguínea. Ele vai fazer todo o caminho que faz o anticoncepcional oral. E aí eles, mas não tem menor quantidade, é menos pior. Eu falo, olha, menos pior é geralmente DIU de cobre ou DIU de prata, agora que está falando muito, né? Se a pessoa fala para um paciente que o DIU de levonorgestrel só age no local, é porque ele nunca estudou histologia e não conhece uma coisa chamada mucosa, né? Mucosa. É um absurdo. É igual aquela história antiga, né? De você entrar num restaurante, aí tem um salão enorme, aí o garçom olha, o senhor pode sentar aqui esse lado direito, que aqui é fumante e aqui esse lado é não fumante. Eu digo, é mesmo? E como é que vocês adestram fumaça aqui? Eles tocam uma música para ela dar uma meia volta quando chega por aqui, é uma coisa de louco, né? Você não tem a noção de que aquelas arteríolas espiraladas e aquela mucosa, né? Aquele epitélio mucoso, aquilo absorve até pensamento. Imagina o hormônio que eu estou colocando lá dentro. Absurdo. Dizer que o DIU só age localmente é complicado, né, Derek? A gente está aqui até, tipo assim, que as pessoas não nos interpretem mal. Nós não estamos falando aqui que está tudo errado em medicina. Nós estamos falando que tem muitas coisas que precisam ser repensadas na medicina. E, exatamente, principalmente, nós não podemos praticar nenhum ato médico sem exercer o nosso dever de explicar o que é que aquela intervenção vai provocar de bom ou de ruim no organismo das pessoas. E essa infantilização dos anticoncepcionais, né? Essa coisa de, não, mas a dose é muito pequenininha, fez com que as pessoas acreditassem que é tudo tranquilo, que é tudo legal. O que está acontecendo hoje? Está usando anticoncepcional para adiar a menstruação, para antecipar a menstruação. A mulher tem um casamento para ir daqui a 2 semanas, não quer ir menstruada e toma anticoncepcional. Ela tem espinha, tem acne, toma anticoncepcional, como se acne fosse causado por falta de anticoncepcional. Ovário policístico é anticoncepcional. Alteração menstrual, dismenorreia, menorragia. Entendeu? Tá ficando uma coisa tão louca que as pessoas perderam a noção e nós não podemos deixar que as pessoas sejam seduzidas por esse tipo de apelo sem explicar para elas que a festa da Cinderela acaba meia-noite. A carruagem vai virar uma abóbora e o sapatinho de cristal vai quebrar. Você vai ter danos potenciais para a sua saúde tomando essas substâncias. Quem está dizendo isso é Dr. Derek? É Dr. Rashid? Não. Está dizendo isso, senhores e senhoras. É uma vasta gama de trabalhos científicos de boa qualidade, que vem sendo publicado há décadas. E o problema? Estudos assim não são discutidos em congressos médicos tradicionais. Esse é que é o problema. Por que eles não são discutidos? Tem ideia? Será, talvez, a força da indústria da doença, né? Sei lá, algum delírio assim ou alguma coisa. Então, essas pessoas não podem sair sem saber de tudo isso. Financeiro, talvez, né? Um motivo financeiro. E financeiro. Exatamente.
Bom, você falou tudo, cara. Eu tento explicar tudo para o meu paciente quando ele vem aqui. As minhas consultas demoram geralmente 1 hora e 20. Acredito que as suas sejam desse mesmo tempo também, porque é impossível, e eu falo isso tantas vezes quanto for necessário, a gente fazer uma consulta de 10 minutos. Já atendi convênio, já atendi todos os convênios que você possa imaginar. Você provavelmente no começo também já Sim, sim. 10 Entendi até o minutos. SUS. O SUS, atendi também SUS, né? Há não muitos anos atrás. E eu posso dizer que cara, é um negócio muito complicado. É impossível fazer uma consulta, principalmente pelo preço de R$ 50, para pagar toda a estrutura que a gente tem que montar para ter uma clínica, e a gente conseguir tirar toda essa história clínica do paciente. E principalmente explicar para ele que a reposição hormonal não vai dar câncer, que a Não reposição acontece. diminui o risco cardiovascular em vez de aumentar. E é um problema gigantesco isso. Gigantesco, concordo com você. E é por isso, amigo, que você apanha, né? Porque assim, eu aprendi algumas coisas ao conviver com essa repressão, com essa oposição. Você imagina, hoje as coisas ainda são muito difíceis. Imagina o ano de 1999, eu voltando de 4 anos de estudos lá nos Estados Unidos, fui buscar esse conhecimento lá fora, falava desse negócio para as pessoas, Derek, e falava para os colegas médicos, nossa, Rachid, que ideias maravilhosas, né? Então, equilíbrio hormonal, as pessoas podem viver saudáveis. Genial! Mas me fala que, além de você, quem faz isso no Brasil? Então, o cara pegava assim, pesado, né? Pesado. Ele disse, tipo, se isso fosse alguma coisa importante ou tivesse alguma relevância, óbvio que outros médicos fariam isso também. E naquela oposição, o sujeito acabou me abrindo um caminho. Aí eu pensei, peraí, quem, além de mim, faz isso aqui no Brasil? Ainda. E essa palavra fez toda a diferença, porque foi ali que eu entendi que eu tinha que sair da caixa e começar a compartilhar esse conhecimento com outros médicos. Então, montei um curso introdutório muito tímido naquela época. Esse primeiro curso foi no início de 2001. Tinha 16 horas de duração, exatamente para tentar organizar a biblioteca mental dos médicos, né? Que a nossa cabeça, quando sai da faculdade, quando sai da residência, está totalmente desorganizada. Autoajuda misturada com física nuclear, filosofia misturada com matemática. É uma bagunça geral na nossa biblioteca. Nós saímos do curso de especialização preparados para tratar a doença. Se você disser como é que eu trato a saúde, a gente vai ter que voltar de novo e começar um curso de medicina. Então, aquele curso foi ganhando corpo, foi ganhando densidade. Depois, nós tivemos que montar uma estrutura profissional para isso, que é o Grupo Longevidade Saudável, e o resultado desses quase 20 anos é um grupo que nós temos hoje no Brasil, praticando esse modelo com quase 9 mil médicos de 32 especialidades. Temos nas nossas mãos a responsabilidade de zelar pela saúde de quase 3,5 milhões de pacientes, mas, Derek, foi construído com muita pancada, com muita dor, com muito sofrimento. Olha, você não imagina o que é que os nossos colegas, claro, eu não estou aqui generalizando, o que é que os nossos colegas são capazes de fazer quando eles veem que a sua zona de conforto está sendo desestabilizada. E eu aprendi uma coisa muito interessante na medicina. A medicina é a única profissão que o sucesso profissional é uma ofensa pessoal. Tá? Você pode observar que talvez 99% das pessoas que atiram pedras contra você são seus próprios colegas. Todos. Atiram pedras de maneira infundada, desarrazoada, né? Eles dizem, prove que isso está certo. Isso por quê? Prove você que isso está errado. Não sou eu que tenho que provar que isso está certo. Eu tenho as fundamentações de tudo que nós estamos falando aqui, tanto científicas quanto práticas, da clínica real. Tratar pessoas de carne e osso, com CPF, com identidade, o mundo real. Se você conseguir me provar que eu estou errado, é óbvio que eu vou querer aprender e fazer certo. Mas a crítica normalmente é vazia. O sujeito atira a pedra dizendo que você está errado, que você é um maluco, que você é um charlatão. Quando você chama ele para um debate, você me prove o que é que está errado aqui. O cara não consegue provar o que é que está errado. Então, faz parte do jogo. Né? O Schopenhauer dizia que toda verdade passa por 3 fases. Primeira, ela é ridicularizada. Depois, é violentamente contestada, para finalmente ser aceita como óbvia, né? Então, hoje, nós estamos vivendo novos tempos. Essa realidade tem sido aceita cada vez mais como uma coisa óbvia, porque ela está embasada na fisiologia, né? E depois desse curso introdutório, a gente tem um curso de pós-graduação, que dura mais 20 meses, né? E aí, o colega tem a oportunidade de fazer a sua autoavaliação. Ele passa por tudo aquilo ali. Se aquele conhecimento não tiver consistência, não tiver densidade, não tiver lógica, aí sim. Agora ele está preparado para criticar com equilíbrio.
ele foi, conheceu e não fez sentido. Né? Este é o crítico valioso. Esta é a crítica verdadeira. É a crítica construtiva, fundamentada na informação e no conhecimento. As críticas que existem contra você é porque, querido, pioneiro leva flechada na testa. Não tem jeito. Não há como mudar essa realidade. Sim. A gente tem que estar preparado para isso e saber que isso faz parte do jogo. E nada mais. Nossa, parece que você estava aqui na clínica durante todo esse tempo, cara. É impressionante o que eu já sofri de tudo, de preconceito, de tudo. No meu Instagram eu nem falo, então que me manda. Só não dizem que os seus resultados são ruins. Né? Essa parte aí não diz. Só não diz porque é que cada vez mais pacientes procuram você. Será que eles estão voltando e chamando outras pessoas? Olha, vai lá no Dr. Derek, que ele tem um tratamento terrível. Ele acaba com a saúde da gente, a gente se sente super mal. Eu nunca me senti tão mal, minha autoestima nunca foi tão ruim depois que ele propôs aquelas estratégias. E, vá você lá também para se sentir mal. As pessoas voltam por uma única coisa, querido. Qualidade do resultado clínico. Exatamente. Isso é um fato. E eu sinto muito. Contra fatos não existem argumentos. Exatamente. É simples assim. É o que você faço das suas palavras as minhas. A nossa agenda aqui está para mais ou menos abril, né? A gente nem acabou 2020 ainda. A gente tem alguns encaixes ainda para fevereiro e março ali. Mas assim, agenda sempre para 4, 6 meses para frente. Eu tenho acompanhado o seu sucesso. Bem de perto. Eu gosto de acompanhar pessoas empreendedoras, pessoas vencedoras. Por quê? É energia vibracional. Quando você está perto de pessoas vencedoras, com o pensamento progressista, que pensam em fazer genuinamente o bem, que é isso que você faz quando você põe um jaleco e senta na sua cadeira, e eu também, querido, o universo conspira. E não existe no universo força mais poderosa do que o bem. Inexiste. É simples assim. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Eu contei mais ou menos aqui uns 30 pacientes meus que mandaram palminha e tudo mais, que foram o Maurício Mello acabou de falar que é meu paciente, mas vários. E assim, praticamente hoje eu tenho de indicação de consulta mais de 90% dos pacientes. Sempre quando o paciente senta aqui na minha frente, eu falo para ele assim, estou na minha sala agora, inclusive, ele senta aqui na minha frente, eu parei de atender 8h20. E ainda corri na prorrogação, né? Daniel Camargo foi o último paciente, ó, tá mandando a mãozinha aqui, ó. Inclusive, ele foi o último paciente, ele com a namorada. Enfim, quando ele senta aqui, a primeira coisa que eu pergunto para ele é: você me achou por onde? Pelo Instagram, internet, indicação? Ele fala: não, eu sou indicado da Juliana, sou indicado do Rodrigo. 80% a 90%. Praticamente, eu não tenho mais indicação, por exemplo, de internet. Eu não faço mais publicações e patrocinados na internet, muito raramente, até porque eu acabo me queimando. Eu faço um patrocinado, a pessoa liga para marcar daqui 3 meses só. Então já não faz sentido. E eu sempre falo isso. Isso não é à toa. Quando a pessoa vem para... Anderson de Riz é meu paciente. O ator que era ele fez o Zé dos Porcos da novela das 8. Anderson de Riz, meu amigão, gente boníssima, meu paciente também, está aqui comigo. E todos falam a mesma coisa para mim. Minha qualidade de vida mudou demais. Pacientes com 45, 50 anos, e eu copio essa frase sua também, com todo respeito, eu copio essa frase e eu falo que é um efeito crônico e irreversível para a mulher, a menopausa. Não tem o que ela faça para mudar aquilo. Ou ela repõe hormônio, ou ela vai ficar tendo que lidar com todos os sintomas que ela tem pós-menopausa. Aquela menopausa é aquela pausa hormonal da mulher, ou a gente faz uma intervenção, ou ela vai ficar sentindo cada vez mais, e chegam aqui cada vez com mais sintomas, e aí alguém chega e passa para elas tomarem o tibolona. Vou deixar para você, tá? Depois dessa. E aí elas chegam tomando o tibolona. Só tá me deixando batata quente, hein? Aí eu olho e falo assim, bom, será que uma medicação que é igual para todo mundo, só tem uma única dosagem e é sintética, um hormônio similar, né? Uma medicação que é um remédio, na verdade, não é um hormônio, não é um hormônio bioidêntico, e será que ele faz o mesmo efeito? E aí eu faço a pessoa pensar nisso, o paciente, abro no site, entro na bula, leio, vejo contraindicações e falo para ela, olha, por que não repor o hormônio que você está precisando? Por exemplo, o estradiol. Por exemplo, a testosterona, que é um hormônio de ambos os sexos. Por que não podemos
prescrever para a pessoa tomar uma progesterona, né? Quando em déficit, quando muito decaído, depletados os hormônios. E aí eu faço esse questionamento. Tiro tudo, começo a fazer reposição com hormônios bioidênticos, a pessoa volta depois de mais ou menos um mês e meio, e aí ela vem e fala assim, olha, a minha qualidade de vida voltou, eu voltei a ter uma libido de quando eu tinha mais ou menos 20, 30 anos, eu consigo não ter fadiga, eu melhorei muito minha disposição, o meu ganho de massa magra, porque acabou o nosso estado reprodutivo. 45, 50 anos, a gente não tem mais estado reprodutivo, acabou. A nossa vida reprodutiva acaba entre 40 e 45 anos. Para o homem, a gente ainda continua, demora um pouquinho mais, o declínio é um pouquinho mais brando, mas acaba também. Então, a gente vem com outro problema, que é a disfunção erétil também. Se a gente está com hormônios muito baixos. Então, eu faço a pessoa pensar nisso. Eu faço a pessoa entender o porquê que a gente está fazendo aquele tratamento, o porquê que a gente está propondo aquele tratamento, e quando ela começa a colher os resultados, mais ou menos com 2, 3 meses de tratamento, 6 meses, 1 ano, e aí ela já mandou a família inteira, aí já veio o marido, que ela melhorou, ela ficou com a libido muito boa, né? Com 50, 55 anos, voltou a ter libido boa, a disposição já é de uma pessoa de 30 anos, e aí eu desconstruo aquele pensamento de que ela vai ter um risco cardiovascular aumentado, ela vai ter um risco maior para câncer, quando a gente sabe que é o contrário, né? Se o hormônio for bem feito, usados os hormônios bioidênticos, na quantidade certa, do jeito certo, ela vai conseguir ter esse resultado. Perfeito. Então, eu acho assim, não é um bicho de 7 cabeças, é claro que tem que ser preparado, existem exames específicos para a gente poder olhar e fazer essa reposição de forma correta, né? E assim, tem que estudar, entender o que o paciente precisa. Saber o que você está fazendo. Criei um hábito muito legal. Eu tento chegar sempre 20 minutos, 15, 20 minutos antes na clínica, abro e leio pelo menos um artigo. Um artigo científico, geralmente está voltado sempre para reposição hormonal ou para estudo de hormônios, um estudo duplo cego, randomizado, não importa, mas eu sempre pego um artigo científico para ler, um artigo científico de 15 minutos, 20 minutos eu perco. Não perco mais que isso, é uma leitura rápida, eu não preciso ler tudo. Eu não preciso ler o escopo inteiro. E eu falo para as pessoas, criem esse hábito que vocês vão mudar totalmente o seu jeito de pensar e o seu jeito de tratar e prescrever hormônios para os seus pacientes. Você vai começar a perceber que a gente está estudando na faculdade com livros de 15, 20 anos atrás. Se você pegar o livro que eu estudei, 2010, os livros de 2005, os livros que eu estudei, como é que você vai chegar em 2020 e nada mudou? Tudo muda constantemente e a mudança é muito rápida. E a gente hoje tem, graças a Deus, PubMed, Livraria Cochrane. Se você não, é tão simples de você entrar e pegar um artigo científico atualizado que assim, chega a ser ridículo. As pessoas não entrarem e clicarem ali rapidamente, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do Tibolona, esse hormônio. Olha, você já disse praticamente tudo, né? O que eu vou aqui é pontuar em algumas situações importantes da sua fala para que a gente possa clarear um pouco mais aí. Eu acho que é fundamental, Derek, você trabalhar da forma como você trabalha e eu também, valorizando a inteligência das pessoas, trazendo a pessoa para compor uma parceria. O médico não vai, por mais competente que você seja, produzir o resultado se não houver anuência, se não houver cumplicidade por parte do paciente. E para que ele se entregue a essa proposta, ele tem que entender absolutamente tudo sobre o que está sendo proposto para a vida dela. E eu gosto muito de simplificar as coisas, sabe? Eu acho que sempre o caminho mais eficaz é o caminho mais simples. Como é que eu trabalho? Primeira coisa, eu explico para as pessoas o que é o hormônio. Hormônios são moléculas sinalizadoras que controlam restauro, reparo, comunicação, permeabilidade da membrana celular, homeostase do meio interno. Hormônios trabalham a favor da vida. E estudos prospectivos de longo prazo, acompanhando pessoas durante décadas. Eu tenho estudos aqui, como o estudo japonês Tamushimaru, que acompanhou um grupo de pessoas repondo hormônio por 34 anos. O que é que esses estudos chegam no final? Apontam aquilo que a gente já sabe. Se você tem um grupo aqui, vamos fazer um ensaio. Eu tenho aqui 10 pessoas de 50 anos de idade do sexo masculino ou do sexo feminino. Quando esses estudos vão evoluindo, essas pessoas continuam vivendo, essas pessoas vão adoecendo e essas pessoas vão morrendo, todas essas informações são tabuladas e no final a conclusão é acachapante. Quem vive por mais tempo, quem tem níveis hormonais mais elevados. Quem tem a menor expectativa de vida, quem vive com menos hormônios.
Quem adoece menos? Quem tem mais hormônios. Quem adoece mais? Quem tem menos hormônios. Quem envelhece de maneira mais lenta? Quem tem mais hormônios. Quem envelhece de maneira mais rápida? Quem tem menos hormônios. Os hormônios não caem porque nós envelhecemos. Nós envelhecemos porque os hormônios caem. Isso não quer dizer que manter o indivíduo em equilíbrio hormonal, ele vai parar de envelhecer, mas ele pode manter sua capacidade funcional, mantendo um estado de restauro, de reparo e anabolismo de magnitude tais que você passa a viver literalmente como o organismo de uma pessoa muito mais jovem do que você. Os hormônios mantêm capacidade funcional. E aí, o que a gente tem que repor quando a pessoa perde? Hormônios. E essa é a primeira informação lógica que eu coloco. Vem cá, vamos procurar aqui, através de algum exame, qual é o teste de tibolona sanguínea que eu vou fazer para provar que você está com deficiência de tibolona, que você está com deficiência de anticoncepcional, que você está com deficiência de oxandrolona, que você está com deficiência de estanazolol. As pessoas não têm noção, Derek, da diferença do hormônio sintético para uma substância artificial, anabolizante ou sintética, que não é hormônio. Senhores, senhoras, tibolona não é hormônio, Premarin não é hormônio, Angelique não é hormônio. Essas substâncias são remédios que se comportam dentro do corpo tentando imitar as ações dos hormônios de maneira tosca e causam uma montanha de efeitos colaterais nessa tentativa de imitar a natureza. Se eu estou falando de reposição e uma mulher, você e todos nós sabemos muito bem, em menopausa, que a menopausa é uma anarquia metabólica generalizada. Não se pode dar outra nomenclatura para esse negócio. O que é menopausa? Uma anarquia. E a mulher vai viver mais de 1/3 da vida dela em um estado de completa anarquia depois que os ovários deixam de funcionar. Então, se eu estou falando de reposição, reposição pressupõe devolver ao organismo daquela pessoa algo que ele não produz mais. A mulher deixa de produzir, em sequência, pelos ovários, progesterona, depois estradiol, é aí que ela para de menstruar, e depois ela perde testosterona. Conclusão, tibolona nem é progesterona, nem é estradiol, nem é testosterona. Tibolona é um monstro artificial que tenta ser essas três coisas e acaba não sendo coisa nenhuma. Então, quando eu estou fazendo a introdução da tibolona, eu não estou repondo hormônio, eu estou substituindo uma molécula farmacológica pelos hormônios que essa mulher está perdendo. Então, nenhuma noção, nenhum sentido, nenhum propósito fazer substituição hormonal. No homem, a mesma coisa. Nós, homens, temos uma queda hormonal idêntica à da mulher e ainda temos o agravante. Nós não temos menstruação para afirmar e mostrar para aquele homem uma coisa tão ostensiva quanto ocorre com a mulher. Ela para de menstruar, ela sabe que alguma coisa errada e diferente aconteceu dentro dela. Nós, homens, vamos tendo uma queda hormonal num período de tempo muito mais longo. Esses sintomas e problemas que nós, homens, passamos a apresentar por essa queda ser muito lenta, acabam se confundindo com coisas normais da velhice. E o cara vai atrás de testosterona quando? Quando ele chega lá no fim da deficiência, que passa a ter alteração do comportamento sexual, disfunção erétil, queda da libido, má desempenho sexual, porque disseram para ele que testosterona é um hormônio sexual. Senhores, testosterona é o mais poderoso anabolizante natural que o homem produz e a mulher também precisa. Testosterona exerce mais de 200 funções no organismo do homem. Testosterona tem mais atividade no músculo cardíaco e no sistema cardiovascular do que no sistema reprodutor. É preciso resgatar a visão dos hormônios como substâncias que promovem equilíbrio. E viver sem hormônios é viver em desequilíbrio. De novo, os hormônios trabalham a favor da vida. E ter medo de hormônio é insano. Não tem o menor sentido esse discurso obsoleto que é hormônio dá câncer. Como é que o hormônio dá câncer e as pessoas vão ter câncer depois que entram na menopausa? Para que vocês tenham uma ideia, uma mulher de 25 a 30 anos, eu preciso encontrar 29 mil mulheres sadias para encontrar uma com câncer de mama nessa idade. Na pós-menopausa, nessa faixa etária de 75 anos, uma em cada 8 tem um câncer de mama, sem produzir hormônio nenhum. Então, 29 mil para um, numa fase em que produz 1 tonelada de hormônio, 8 para 1, numa fase que não produz mais hormônio nenhum. É patético um profissional da saúde dizer que o hormônio dá câncer. Mostra Sim. que esse cara está estudando naqueles livros de 1970, né, nem de 2005. Homem, olhe, muito cuidado que testosterona pode ser perigoso para a sua própria. Como? Você já viu na sua prática médica um cara de 25, 30 anos produzindo 1.300 de testosterona ter um câncer de próstata? Eu nunca vi.
Quando é que o cara vai ter câncer de próstata? Lá no fim da vida. 75, 80, 90 anos, um adenocarcinoma inoperável. Aí vai buscar a testosterona no cara, laboratório de Dr. Hitler, a testosterona desse senhor aqui de 90 anos está indetectável. Não tem testosterona circulando dentro do cara e o cara tem um câncer invasivo na próstata. Que maluquice é essa? Então, como é que a natureza vai nos dotar com a capacidade de produzir uma substância para nos matar de câncer? E você já viu que coisa patológica que está acontecendo hoje, Derek? As pessoas passaram a ter fobia de tudo que nos mantém saudáveis. Eu sou de uma escola médica muito antiga e meus professores diziam assim, meu filho, aonde o sol entra, a doença sai. Hoje as pessoas têm medo do sol, as pessoas têm medo do colesterol, as pessoas têm medo dos hormônios e não têm medo de remédio. Você passa um remédio antidepressivo para uma pessoa, como esse Talopram, por exemplo, aumenta 700% a taxa de cometer suicídio, aumenta 700% a possibilidade de uma pessoa cometer suicídio. E as pessoas tomam aquilo e não leem nem a bula. Tranquilamente. O mundo está virado de ponta cabeça, meu amigo. É preciso resgatar a capacidade de reflexão e tratarmos urgentemente uma doença, Derek, que eu defendo, que é ao mesmo tempo causa e consequência de todas as outras. A doença mais perigosa e mais desafiadora que nós temos a tratar é a ignorância. A ignorância é uma pandemia e o único remédio que existe para essa doença é conhecimento de qualidade. Não existe outro. Perfeito. Perfeito. Sensacional, sensacional mesmo. Parabéns. É exatamente isso. Eu pego muito paciente aqui que, de repente, passou em algum médico ou um psiquiatra e o cara foi lá, botou sertralina, botou um topiramato, botou um escitalopram, que é o ESC, né, Exodus, e botou esse remédio para o cara. E ele estava reclamando para o cara o seguinte, a reclamação dele veio a mesma aqui, e ele vem e fala a mesma coisa, fala, mas eu estava muito indisposto, muito cansado, estava com sintomas de depressão. Ele chega na clínica, eu pego os exames dele, e a vitamina D dele está 12. Eu pego a testosterona dele, está 160, com testosterona livre de 5. Está morrendo. Morrendo. E aí alguém vai lá e termina de derrubar ele, dando um escitalopram. Aí eu falo assim para ele, bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar tratando o que você precisa tratar, vamos começar repondo sua vitamina D, que não é vitamina, a gente sabe que não é, é um hormônio. É um hormônio importantíssimo, importantíssimo para várias e várias funções, mas que vem sendo muito falado nesse momento, além de calcificação, mineralização óssea, controle de diabetes, controle de pressão, vamos falar da imunidade. Queria muito falar daqui, inclusive tem um cara que estudou comigo, meu amigo de faculdade, atende no Rio Grande do Sul, o Dr. Felipe Belanda Trofino está aqui falando, e ele falou uma coisa que é sensacional, está se falando muito em vitamina D, mas muito pouco ainda pelos colegas médicos em relação ao nosso sistema imunológico. É um dos maiores moduladores do nosso sistema imunológico, daquele primeiro contato que a gente tem com o patógeno, e a gente tem que repor vitamina D. Níveis bons acima de 50, 70, 90, tranquilamente. E, sou psiquiatra e vitamina D é fundamental. Perfeito, Kleber, é isso mesmo. Fala, Felipão. Beleza? Boa noite. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O colega não se preocupou nem em olhar a vitamina D do paciente, nem olhou a testosterona do paciente, não viu que o cara estava um zumbi. A disfunção erétil do cara, importante, não tem libido, a mulher já reclamando, e daí causa um outro problema que é sistêmico, né? É sistêmico. Você não toma sol, aumenta, sabe que 75% da depressão está ligada com a vitamina D também. Então o cara não toma sol, vitamina D baixa, ele não tem disposição, aí a testosterona está baixa, ele também não tem libido boa, o apetite sexual dele está defasado, né? E aí causa um problema em casa, com a esposa. Tudo isso porque era só repor um pouquinho de testosterona, era só repor a vitamina D do paciente e não precisava terminar de derrubar ele com um escitalopram, ou com um Rivotril, ou com um topiramato, com várias medicações aqui, a gente sabe. E aí eu tiro, começo a vitamina D, já faço uma dose injetável, se necessário, tiver muito baixo, dose de ataque, deixo medicações diárias para o paciente, e aí vou lá e repõe um pouquinho de testosterona. 15 dias depois o cara me chama no Instagram, me liga, me manda vinho, só falta vir aqui e me levar para casa. Então, e eu não fiz nada demais. Eu como eu falo para todos os... Cara, eu não sou melhor médico que ninguém, nem pior.
eu vou atrás do que o paciente quer, né? Você tem que tratar o que o paciente... Isso é mais ou menos falar para o paciente assim, olha, eu não estou escutando o que você está falando, eu vou fazer o que eu tenho na minha cabeça para fazer aqui, e ó, você toma esse remédio aqui e vamos que vamos. E aí é isso. O cara vai, o psiquiatra, o Dr. Kleber aqui falando, transtorno de ansiedade, atualmente insônia, já documentado, falta de vitamina D, é exatamente isso. Foi estudado, inclusive, pelo Sírio-Libanês, recentemente, acho que 3 ou 4 meses, que falando sobre depressão e vitamina D, a correlação dos dois. Então, se a gente não prestar atenção no que o paciente está pedindo, no que o paciente está falando para a gente vai fazer o que a gente quer da nossa cabeça e nem sempre é o melhor do paciente. Sem dúvida. Escuta. Quando eu escutava isso na faculdade, olha, parece uma coisa, talvez você vá se identificar. Quando eu escutava na faculdade assim, meu professor falava, que era o melhor professor que eu tinha de clínica médica. Ele falava assim, a clínica é soberana. Soberana. A clínica é soberana. Eu olhava e falava assim, professor, imagina, preciso ver exame, isso aqui. Hoje, cada vez mais que eu atendo, quanto mais eu atendo o paciente na clínica, fico 1 hora com o paciente aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, a clínica é totalmente soberana. O que o cara fala para você tem mais importância do que os exames, na maioria das vezes. Sem dúvida. Porque às vezes ele pode estar com uma testosterona razoável, 430, 470, com 11 de livre, e você vai ter que repor hormônio para esse cara, porque ele fala, mas não tô legal, não tô bem. Não estou bem, estou com disfunção erétil, eu estou começando a perder o apetite sexual. Então, são fatores que a gente aprende com o tempo, leva tempo, tem coisas que não adianta, é tempo de janela mesmo, como diz meu pai, é tempo de janela, são horas de voo, tem que estar aqui sentadinho. Sentei 8 horas da manhã, não levantei até agora, 8h20 da noite, começamos a live. Quer dizer, são horas de voo, isso aqui é o dia a dia, e você tem que entender o que o paciente quer, né? Sem dúvida. E uma coisa muito importante também, né, Derek, é você entender que o meio onde os hormônios atuam é um meio diferente onde eles são dosados. As pessoas precisam entender que os hormônios atuam dentro das células, dentro do núcleo das células. E o local mais próximo que eu chego para dosar isso aí é na corrente sanguínea, algumas vezes na saliva, algumas vezes em urina de 24 horas. Mas pergunta, nem saliva, nem sangue, nem urina são os meios em que os hormônios atuam. O sangue é o meio em que o hormônio é transportado. Então, eu não posso nunca confundir um elemento que está sendo transportado com o local em que este elemento está agindo. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, os níveis de sangue de um dado hormônio não têm nenhuma correlação com o que está acontecendo dentro de uma célula. E nós não podemos ficar paralisados analisando só exame de laboratório e tratando exame de laboratório. Isso que você colocou aí é perfeito. Existem estudos com esse desenho muito bonitos que mostram. Vamos pegar aqui um foco do que você estava falando aqui, testosterona. A margem é absurda, 250 a 1.200, então quer dizer que eu tenho Pedro, 40 anos, está com 250. Antônio, 40 anos, está com 1.200. Essas pessoas estão metabolicamente idênticas? Jamais. Não tem a menor chance. E, além do mais, os estudos mostram que homens sintomáticos com níveis laboratoriais normais, quando recebem tratamento clínico e repõem testosterona com base em clínica, respondem exatamente igual aos homens sintomáticos que têm deficiência laboratorial. Conclusão, o resultado da intervenção é clínica. O laboratório é só um meio auxiliar ao diagnóstico. E o que é que muitos de nós estamos vendo hoje? Uma completa inversão dessa situação. Se o laboratório não der um número dentro daquela margem patológica, muitos profissionais não sabem o que fazer. Olha para a pessoa está lá, desfilando o rosário de queixas e de problemas, e você fica obcecado com o número de laboratório, ainda tem um disparate de dizer o que você colocou. Está tudo bem com você? Está tudo bem comigo, doutor? Então vamos trocar de lugar. Venha sentir tudo isso que eu estou sentindo aqui e veja se você vai gostar, vai se sentir bem. E aí, a gente acaba cometendo o erro fatal. Qual é o erro fatal? Vai controlar esses sintomas com medicamentos. O sujeito está engordando, toma sibutramina. Ele está depressivo, toma uma sertralina, uma fluoxetina. O colesterol subiu, dá uma estatina. Ei, peraí, mas por que o colesterol sobe? Ele sobe porque ele não está se transformando em hormônio, senhores e senhoras. Colesterol elevado no sangue, até prova em contrário, é a incapacidade dessa substância se transformar em hormônio. A pressão subiu,
pode estar faltando hormônio, a glicemia subiu, pode estar faltando hormônio. A grande questão, querido, é a seguinte: através do reequilíbrio hormonal, nós poderíamos estar evitando hoje pelo menos 90% das doenças. E aí vem o problema de base. Muitos setores da medicina são patrocinados pela indústria da doença. E se a indústria da doença patrocina esses setores, o indivíduo tem que estar saudável ou tem que estar doente? É óbvio que ele tem que estar doente. Conclusão: saúde é algo perigoso e que interessa a poucos dentro da nossa profissão. É por isso que você leva tanta porrada. É só por isso, é porque você está defendendo a vida. E hoje na medicina passou a ser perigoso até defender a vida. Né? A gente tem que defender a doença, tem que defender vacina contra a Covid, que é risível, né? Tem que defender medicamentos, mas não pode defender a vida, não pode manter pessoas saudáveis. E assim, ó, tão preocupado eu venho com essa questão, essa ignorância crônica que existe sobre esse assunto, que eu montei, Derek, falando aqui rapidamente para as pessoas que estão nos assistindo, um curso chamado Hormonologia Multidisciplinar. Ele é um curso onde qualquer pessoa que exerça qualquer profissão na saúde, um enfermeiro, um nutricionista, um pedagogo, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um educador físico, um nutricionista, nivelar o conhecimento, a importância dos hormônios em todas as profissões da saúde. Qual é a nossa ideia? Universalizar esse conhecimento para que as pessoas saibam conceitos básicos. O que é um hormônio bioidêntico? Uma molécula sintética farmacológica não é um hormônio. Quais são os sinais e sintomas que uma pessoa pode apresentar de várias quedas hormonais? Queda de T3, queda de testosterona, queda de estradiol, queda de melatonina, queda de hormônio D. Então, é um curso que eu lancei essa semana. Ele está disponível aí pelo meu Instagram. As inscrições podem ser feitas até o final dessa semana, até o próximo domingo. E aí, é um curso que foi feito com muito carinho. Ele tem 10 módulos, 47 horas, e nós vamos mastigando 47 aulas, e nós vamos mastigando item a item. Vamos entender a hierarquia hormonal, a orquestra hormonal, como é que essas quedas hormonais se manifestam. Ah, doutor Hitler, tá, agora você, além de maluco, está ensinando o profissional da saúde a prescrever hormônio? Não. Eu estou ensinando o que é que o seu nutricionista precisa saber do seu trabalho, para que vocês trabalhem em sintonia. Quando você referencia um paciente seu para um educador físico, o que é que esse cara precisa saber de hormônios? Ele mesmo, o que é que precisa saber no seu dia a dia para entender que quando aquele indivíduo não tem mais ganho físico, não tem mais ganho de massa muscular, não tem mais rendimento, ele pode estar diante de uma queda hormonal e referenciar para você que sabe disso. Então, qual é a nossa ideia? Montar um grupo de trabalho onde todos nós conheçamos princípios básicos de hormônios para, finalmente, começarmos a remar na direção da saúde. Não dá mais para ficar só esperando por doença, o indivíduo cair aos pedaços e depois dizer que ele vai ter que controlar os seus efeitos tomando hormônio, tomando remédio até o fim da vida. É preciso trazer o novo, é preciso arejar as mentes e é preciso que qualquer profissional da saúde entenda que eu só vou exercer minha profissão da saúde quando eu conhecer hormonologia, quando eu conhecer os princípios básicos do funcionamento dos hormônios. Então, eu não poderia deixar de dizer isso aqui. É uma maneira de buscarmos sanar esse desconhecimento crônico que existe sobre esse assunto. Personal passando anabolizante na academia sem saber o que está fazendo. O nego cheio de problema depois, com supressão do eixo, todo destrambelhado, aí diz, não, usei hormônio. Você não usou hormônio, querido. Você usou um remédio que tem ação hormônio simples. Então, é um trabalho que eu estou fazendo de caráter espiritual. Eu acho que nós temos, né, Derek, o dever de educar as pessoas, não é só passar hormônio. Nós temos que mostrar às pessoas os porquês. E eu aproveito esse momento aqui muito feliz em dizer para vocês, todos que estamos aqui juntos, curso Hormonologia Multidisciplinar. Ele pode ser acessado aqui pelo meu Instagram e é feito todo online. E até o próximo domingo as inscrições estão abertas para quem desejar conhecer mais sobre hormônios. Perfeito. Está no seu Instagram. É só chegar no nosso Instagram. Lá no link da bio, clica lá, aí abre aquela paginazinha, ele vai conhecer toda a programação do curso, todas as matérias e aulas que estão sendo apresentadas lá, os porquês dessas aulas, e é um negócio bem bacana. E eu estou até aproveitando aí, dizendo, ó, vamos fazer um final de ano diferente, vamos nos preparar para um 2021 com mais saúde, né? E eu acho que você percebeu a mesma coisa que eu também, Derek. Nessa pandemia, as pessoas, por estarem mais tempo
ociosas, elas passaram a pensar mais sobre saúde, elas passaram a refletir sobre o bem mais valioso que nós temos é a saúde, e houve uma busca exponencial por esse modelo de saúde. Você está me mostrando aí, sua clínica está lotada quase até a metade do ano que vem. Por quê? Porque as pessoas estão descobrindo o óbvio. É muito mais inteligente se manter saudável do que sair correndo atrás de uma doença que eu não tenho mais como me curar dela. É preciso mudar os paradigmas. E nós somos vetores dessas mudanças, sabemos que é um preço que nós pagamos muito elevado, mas é o preço justo. O pioneiro leva flechada na testa, mas bebe água limpa, né? Tudo Sim. na vida tem as suas compensações. Exatamente. Perfeito. Olha, eu vou... Depois você me manda o linkzinho para... Mando sim. Stories também. É importantíssimo. Eu posso falar como quem te acompanha há algum tempo já. Você é um dos caras que mais entende de hormônio que eu conheço. Assim, eu conheço bastante médico, bastante gente. Eu não chamo de concorrente. Quem mexe com isso eu chamo de amigo. Né? Amigo. Me perguntaram já, o que você faz com esses caras que também mexem com hormônios? Coisas? Parabenizo. Eu falo amizade. Eu faço amizade com esse povo. Por quê? A gente tem que se unir, cara. A gente tem que se unir, a gente tem que fazer com que as pessoas comecem a pensar. As pessoas você falou uma coisa que é verdade, elas estão consumindo muito mais conteúdo médico, muito mais conteúdo digital, que esse seu curso está oferecendo. Então, esse curso que você está me falando, que é totalmente digital, é perfeito, sim. 100%. Eu dou um curso para médicos, ensino médico como viver de consultório, para não precisar mais dar plantão, não precisar, a palavra pesada, mas se prostituir, porque a palavra é quase essa, quando a gente chega num convênio para atender em 10 minutos um paciente, chega a ser leviano, né? Chega a ser leviano da nossa parte, mas eu sei que é difícil, tem um caminho a se percorrer, e eu consegui fazer isso, e estou ensinando pessoas a fazer isso. Esse ano eu não vou fazer, porque eu gosto de fazer presencial, então eu preciso pensar para fazer isso online. Mas parabéns pela iniciativa, eu acho que a gente tem sim que difundir saúde, difundir conhecimento. As pessoas que estão aqui estão de parabéns. Eu vi que todo mundo acompanhou mesmo, o número não caiu, o pessoal ficou. Por quê? Porque é um assunto sensacional, sensacional, um assunto de extrema importância. Muitos médicos aqui acompanhando, muitos pacientes, parabéns, parabéns. Então, queria aqui demonstrar o quanto eu sou grato pela aula que você deu para a gente hoje. Que é isso. Te ouvir é sempre gratificante, é sempre diferenciado o seu conhecimento e a forma como você aborda. Eu falei isso com a minha esposa ontem, eu falei assim, cara, é impressionante como essa pessoa é educada. O jeito de tratar, o carinho que você trata é impressionante. Você está de parabéns, é um cara a ser não imitado, espelhado, né? E o seu conhecimento transborda, é claro, é muito evidente isso, e eu fico muito contente de estar aqui nessa live hoje. Só agradecer. Que oportunidade que a vida me deu, que a medicina me deu, e você é um cara sensacional. Eu queria agradecer, muito obrigado de coração pela live de hoje, pelo conhecimento passado aqui pra gente. Eu que agradeço, meu querido. Que Deus continue iluminando seu trabalho, sua coragem, lhe dotando de energia e de bons hormônios, para que a gente, sim, mantenha essa corrente do bem. Eu, sem um defensor entusiástico de que o bem atrai o bem, e não há força mais poderosa do que essa no universo. A honra foi toda minha, estarei sempre à disposição para qualquer outro momento que você queira bater um papo, oficialmente, em live, ou batendo um papo aí num happy hour desses da vida. Que Deus continue jogando todas as bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua linda família, e amém, municiando você com a coragem de levar essa missão tão nobre em frente. Um beijo bem grande no seu coração. Obrigado. E a honra imensa de estar aqui hoje com você.